Boa tarde, galera. Vamos falar um pouquinho desse mercadinho arisco de hoje aí. Tomei algumas porretadas nele aí, mas também dei algumas porretadas nele, né? Vamos fazer o backtest aí, para a gente entender um pouquinho do dia. A única referência com a abertura dele aqui, ó, ele abriu negando esse rompimento. O último rompimento aqui, ó, que o 9 tinha feito no 8, né? Ele abriu acima, poderia fazer um teste de rompimento para tentar voltar a subir. Mas até então, assim, eu não, é, minha referência estava meio vaga, né? Então vamos lá, vamos tocar aí para ver a movimentação do dia. Ele abriu aí o candle 1, deixou esse candle negativo. O 2 já fez o movimento contrário. Então até então aí, tudo bagunçado, né? A gente tinha de referência no 60 a mínima do 7 e até a máxima do 3 para ele poder trabalhar, beleza? Seriam os melhores pontos para se tentar fazer alguma coisa para ele buscar por enquanto, né? Falando dos 60 minutos. O candle 2 fecha esse candle aí de volta para cima aqui, né? Ele nega esse movimento, joga para cima. Então tudo muito travado aí ainda, né? Vou deixar a FIBA aqui para a gente acompanhar com a FIBA também. Tudo muito travado ainda, não faz nada. Candle 3, ele rompe o candle anterior, testa o fundinho dos 5 minutos aqui, desse ponto, levelzinho, né? Prefiro ficar esperando o movimento mais claro. Para mim, até agora, nada a se fazer. O 4 gera aí uma negação bem forte, né? A gente vê que ele devolve rompimento, rompe o candle anterior. Então, a gente esperaria aí de um teste de rompimento para voltar a descer, beleza? O 5, né, meio que não faz nada aí, né? Ele faz até o teste de rompimento, mas não cai. Então, na abertura do 6, eu faço a compra até o rompimento do 3, porque ele deixou esse movimento aqui, né? Confirmou o rompimento, mas abriu aqui nesse ponto. Então, eu levei até a máxima, a mínima do 3 para ver se ele, de repente, negava esse movimento e voltava a subir, tá? Aí, com o fechamento do 6, eu já estou fora da operação. Ele faz rompimento. Então, até então, o 7 deve continuar esse movimento, de repente, para buscar o quê? A mínima do 1, né? Já que ele já está ganhando esses pontos aqui para baixo. Então é isso que a gente poderia estar esperando, né? Vamos lá. Candle 7. Ele chacoalhou bastante aí. Acabou fazendo uma confirmação de rompimento. Então, se eu não me engano, eu vendi no Candle 8 também, tá? Porque isso aqui a gente conhece bem. Ele foi lá, tocou o alvo de novo lá na mínima do 3. Acabou gerando um gatilho de continuidade, né? Então, para mim, agora o Candle 8 tem que romper pelo menos a mínima do 7, né? Ele não faz direito à obrigação, né, dele. Ele dá uma falhada aí, ele rompe o 6, mas não ganha a mínima do 7. Isso se torna um pouquinho perigoso nesse ponto, acarretando uma possível, de repente, violinada nesses pontos para tentar voltar a subir, beleza? O 9 também não dá sequência no movimento, né? Ele ainda continua o movimento para baixo, ele encosta aqui agora no fundo do 1. Então aqui a gente está, né, num possível primeiro fundo do dia, né? Tem aqui um rompimento. Eu, por mim, prefiro aguardar para esperar uma confirmação aí para ver para que rumo que vai tomar isso aí. A gente já está na região do fundo, mas ainda está confirmando o rompimento, está caindo meio que com micromovimentos, né? Então a gente espera aí o candle 10. O candle 10 faz um padrão muito interessante, né? Que ele violina a mínima do 1, nega e rompe o candle anterior, que é basicamente o que o 4 fez aqui, e a gente estava esperando para vender nesse cara aqui, certo? Então, no candle 11, se ele testa o rompimento do 9, eu arrisco essa compra, porque o preço está vindo de um possível fundo duplo, né?
E se ele está negando a mínima, o fundo do 1, então 50% é qual? Esse cara aqui. Então, a gente poderia ter uma operação se ele testa aqui até esses pontos, né? Que aqui o que me gera os 50% pelo jeito são esses pontos aqui. Então eu compro no candle 11 aí assim que ele testa a máxima do 9. E aí essa compra foi top, né? Pagou ligeiro, rompeu o topo do 1, então motivos aí para se continuar na operação, beleza? Nesse ponto eu já estava com um alvo mirando, né? Lá no na mínima do, opa, na mínima do 7,60, né? Ó, ainda faltava um cado para chegar lá. Então, depois dessa pancada aí, provavelmente poderia, né? Ir buscar esse ponto aí. Tinha esse gatilhinho aqui nos 5 minutos, que não havia sido testado também. Então, tudo indicando uma possível continuidade de movimento. Ele fecha confirmando, né? Fecha verde ainda, está confirmando o rompimento. Ainda pode subir, mas a gente já está numa possível região de alvo, né? Ele só não tocou ainda. Então, a gente fica esperando esse teste confirmado, né? E aí o 13 vai lá e carca para cima, né? Então aqui a gente teve um rompimento nos 5 minutos na, na região dos 60 minutos, beleza? Aqui tem uma observação importante, né? Que o Candle 1, ele fez duas coisas aqui, de 60. Ele respeitou o Candle 7 e gerou um rompimento no Candle 9, né? Então, ainda assim, o candle 2 de 60 poderia fazer teste de rompimento para voltar a subir, beleza? Então, tinha isso mais ou menos em mente. E aí, o 13 devolve, né? Ele sai lá do alvo, faz esse movimento de negação. Cadê minha FIBO? Vou pegar a FIBO que é aqui. Aí, a gente já pode estar trabalhando com a FIBO, né? A gente tinha a região de topos aqui, poderia dar uma confluência com com essa FIBO, né? Que é o ponto de parada e tal. Então o que pode esperar nesse ponto? Isso aqui ainda pode ser um pullback, certo? Dessa pernada, eu vim fazer pullback, tá tendo negação, resolve da negação geralmente é 50%, ele pode estar chegando lá já. Então aqui o ideal é se esperar, né? Confirmar o movimento. O candle 15, agora, se a gente colocar a Fibo no gigante, acho que já deu alvo aqui, ó. E aqui a gente tem uma confluência bem legal, que ele está acima do topo, né? Região aqui do topo. Ele não rompeu o candle anterior. Pode ser confirmação de rompimento? Pode. Mas a gente está numa possível região 50% para voltar a fazer a pernada de alto, né? Então não venderia por conta de confirmação de rompimento. Estaria pensando na compra aí. Eu não fiz essa operação, beleza? E aí ele sobe, rompe o candle anterior. Então ele fez o que tinha que fazer, né? Veio de 50%, rompeu o candle anterior, está acima do movimento. Então, nesse ponto aí, a gente pode esperar um pullback, né? Pullback de quem? Do candle 17. Nesse sentido aqui, para tentar chegar onde? Até o topo. Já que ele está vindo desses 50, ele pode fazer o quê? Pullback para fazer isso, né? É a imagem que a gente cria aí na expectativa dele cumprir o movimento. E aí o 15 faz esse teste no 50%, fecha acima. Então, existe a probabilidade do 18, né? Testar de novo e jogar o preço para cima. Aqui a gente tem um arealzinho, né? A gente já nota que ele pode sim estar fazendo aquele movimento de quebra, né? Ó, nele mesmo. Então, se eu não me engano, eu fiz esse scalp aqui. Eu bati na saída dele até o ponto de compra, beleza? Olha lá, ele pagou e já jogou o preço para cima. Porém, aqui a gente tem uma falha de movimento. Por quê? Esse cara veio no 50, deu o segundo teste e não jogou para cima, né? Então a gente pode esperar que o próximo candle tente fazer um movimento de queda aí. Até onde? De início
até o rompimento, tá? Que foi uma falha de rompimento que a gente teve aí. Aí ele faz isso, né? Deixa eu ver aqui, ó, vamos ver. Eu acho que ele até vai primeiro para baixo, dá o alvo. Isso. Ele deixa o paviozinho lá para baixo. Ele dá o alvo no 15, depois vai violinar e completar esse movimento, né? Ele veio, fez o pullback, falhou, voltou pro rompimento, respeitou e tentou ganhar o topo, violinou e já voltou. Fez uma pancada de coisa dentro do próprio Kendo, né? Então aqui a gente está numa possível falha confirmada de movimento, né? Porque o 18, além de tudo, ele rompe os candles anteriores, né? Então o que seria normal nesse ponto aqui é ele testar o 18 e tentar voltar a descer. É um ponto importante que a gente chegou ali na mínima que ninguém rompe, né? Então é mais perigoso, ele realmente precisa testar lá para cima para a gente ver se ele vem para o fundo de fato, né? E aí deixa eu ver para onde que ele testou primeiro. Foi primeiro para baixo, então ele deu o alvo lá no fundo, né? Ele cumpriu o alvo no fundo e já jogou o preço para cima, fazendo negações nesse ponto aqui. Vamos só ver a fila aqui se ele já está passando. Está acima dos 50%. E aí ficou confuso, né? Porque até então, já que ele jogou o preço para cima vindo de um fundo, jogando para cima dessas negações, ele pode sim fazer o teste para tentar voltar a subir. O interessante é que ele pare, né? A gente espera sempre parar para respeitar o movimento e para efetuar uma compra no seguinte. Aí esse cara já faz um movimento totalmente contrário. Se eu não me engano, foi notícia, né? O pessoal falou que tinha saído notícia nesse ponto aí. E aí a gente tem um ponto bem importante aqui, o quê? Ele buscou o gatilho que startou esse movimento, beleza? Nesse ponto eu estava imaginando ele querer vir buscar já a máxima do 3, né? Então ele rompe o fundo, rompe o candle anterior, mas para nesse cara aqui. Geralmente esses caras, esses pontos de parada tendem a fazer com que o preço faça retração para depois ele voltar a tentar romper o fundo do movimento. Então a gente poderia estar trabalhando nessa nova Fibonacci aqui para ver se ele nega de fato e para respeitando os 50%. Porque aqui a gente tem um ponto importante, né? De acordo com o contexto, ele já fez, fez o topo duplo e ganhou a região de 50%. Então a gente pode esperar um novo 50% nesses pontos para tentar ganhar o fundo, né? Seria o mais sensato pensar, visto que ele já deu topo duplo no alvo, lá no 60 minutos, né? Está trabalhando abaixo do 7 lá. Então, vamos lá. E aí o gatilho ali do 10 realmente joga pesado aí o preço para cima de novo. Ele fica abaixo de 50%. Então aqui a gente está numa entrave, né? A gente está vindo de uma possível negação, né, desses pontos e abaixo do 50% da FIBO. Eu ainda acredito na possível queda, né? Pelo contexto principal. Aí esse cara não cai, aí começa a ficar mais bagunçado, né? Então ele já deveria ter caído. Por quê? Respeitou 50, fez o teste e já deveria ter dado linha daí. Então, obviamente, eu já não penso mais em venda, pelo menos no próximo candle, né? Então, ele pode ainda continuar o movimento, certo? Ele, de fato, tenta, ele continua o movimento aí, não rompe o candle anterior, faz só o rompimento desse primeiro ponto. Então, a gente está numa possível falha do movimento, né? Ele gerou um novo máximo, mas não conseguiu. Mas já está ganhando esse pessoal para dentro, então, por enquanto, aguardar, né? E aqui, galera, ó, o que esse cara faz, né? Ele busca essa retração do movimento e fecha um Ariel aí de baixa, né? Então aqui eu entrei numa dúvida. Ele está vindo dos 50% para já rasgar
ou ele já falhou esse movimento e pode jogar o preço para baixo, né? E aí, se eu não me engano, eu arrisquei esses candles, vocês sabem que às vezes eu nem espero o teste, né? Eu arrisquei a venda aqui e fui estopado logo aqui em cima, tá? Esse ponto aqui no 2 minutos, ele gerou uma venda. Só deixa eu ver, 26. Vamos fazer a conta aqui. Dura. 26 vezes 2. 52. Só para achar o candle aqui no 2 minutos que eu vi ele dando uma possível venda. Agora eu não lembro se foi, eu acho que foi aqui, ó, galera, ó. Esse ponto aqui, a hora que fechou esse. Eu sei que ele, lá no 2 minutos, ele foi fechando verde, 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 e aí apareceu o vermelho, foi aonde deu para arriscar pegar essa violinada aí, beleza? Então eu fui estopado, já entrei nele mesmo e já saí também, beleza? Porque eu tomei uma pancada ali, então eu quis dar uma enxugada no loss. Então, a hora que ele voltou para dentro disso aqui, peguei e saí na região dos 50%, beleza? E aí, com o fechamento dele, eu já penso só em venda, né? Não tem como pensar em outra coisa aqui. Por quê? Ele veio, testou, falhou o movimento feio aí e ainda fechou para dentro, né? Então, aqui é o único alvo que eu vejo é para fundo de novo. Então, eu bati de novo no candle 26, certo? E aqui eu ainda ganhei um stop nele, no 27, desculpa. Por quê? Eu bati logo, foi logo por aqui, assim, que ele fez um testezinho. Eu não realizei, né? Era para eu ter feito o parcial na mínima aqui desse cara, do 25. Ele chegou a tocar no level aqui, eu não fiz. E eu deixei meu stop um pouquinho acima, acho que era 100 pontos acima ali. E o filho da mãe ele voltou a ficar verde, né? Ó, fez um testezinho para cima, me pagou a venda. Eu fui zoiudo, né? Não fiz realização. E naquela violinadinha, naquele ponto, naquele candle, no quarto candle de 1 minuto ali, que ele violinou para cima, ele me tirou. E aí, a hora que ele fechou, eu vendi no 28 de novo. Por quê? Confirmação, né? Confirmação do movimento. Veio, foi para baixo, testou, aí ele violinou assim, aqui esse fundo de novo e não conseguiu subir, né? Fechou aí o gatilho de continuidade. Então eu bati no 28 de novo. Aqui foi onde eu fiquei brigando, né, com o mercado. E aí, só que nesse aqui eu fiquei. Eu fiquei para ver se ele buscava o quê? O fundo, né? Ele rompeu esse primeiro fundo aqui, ficou abaixo. Então poderia sim ainda dar essa continuidade. E aqui eu fui um pouco mais persistente. E aí ele pegou a parcial nesse ponto aí. E ainda rompeu, né? Ainda rompeu o fundo. Eu acho que daqui para frente eu não fiz mais nada. Ele rompeu o fundo, então o 29 ele tende, ou ele vai confirmar, ou ele vai negar esse movimento. Então a gente fica só de olho nesse ponto aí. Deixa eu ajeitar o estofadinho aqui. O 20, o 30, né? O que ele pode estar fazendo aí? O back. Beleza? Ele negou, deu alvo. Então é perigoso, né? Esse tipo de movimento. Visto que ele já ganhou gatilho para dentro, a gente já sabe que jogou para dentro, agora fez o movimento contrário, pode ser pullback para voltar a descer, né? Então cuidado com essas negações aí, né? Aí, ó, respeitou, violinou que é anterior e rompeu. Aí nesse ponto, galera, aqui, beleza, aqui eu já frisei que o alvo deveria pagar lá no 3 no 2, né? Deveria realmente, porque respeitou o gatilho da baixa, vem buscar o gatilho aqui de alta, aqui do 60, né? Ele está trabalhando entre esses dois pontos. Então aqui a gente vê o mercado provavelmente bater lá. Deve ter chego já. Vou colocar a linha lá para ver se pegou. Aqui.
foi esse ponto, né? Ele buscou, fechou abaixo, mas a gente está na região, né? Não pode desconfiar nisso aqui. Então aqui a gente já vê que deu uma força aí, né? Jogou para dentro do movimento. Bom, então é isso, galera. Para não se estender muito, eu vou encerrando por aqui. Foi mais ou menos o período que eu fiz as operações. Hoje eu entrei algumas operações cheias já, né? Eu peguei uma boa operação, né? Aqui eu peguei. Hoje eu até fiz mais operação do que o normal. Só para frisar elas aí, eu fiz uma venda nesse ponto, né? Fiz uma compra nesse. Ah, eu fiz uma comprinha aqui também, ó, nesse ponto até o ponto de rompimento. Ah, eu fiz um scalp nesse ponto aqui, até aqui. Aqui eu tomei o stop da venda e vendi de novo. Aqui eu tomei outro stop de venda e vendi de novo. E aí já era, né? Acabou que deu tudo certo, deu para sair positivo hoje. Mas eu dei uma brigada aí hoje, dei uma brigadinha com o mercado, mas eu acho que no geral aí foi bem legal. Teve uns rebolados aí, passei bastante calor, fiquei com bastante raiva também nesses pontos aqui, porque só foi buscar e depois voltou para o movimento. É bem chato quando isso acontece, mas faz parte, né? A gente só aceita aí e agradece, né? Agradece por ainda ter conseguido sair bem no dia. Falou, galera? Então é isso aí. Espero que ajude vocês e até a próxima.